Graças a Deus, este é o programa Luz para você. Sou Pastor Melo, estou aqui para compartilhar uma palavra consigo. O tema de hoje é o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é constituído por irmãos que deram suas vidas a Deus. As pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Esses são o corpo de Cristo. A palavra de Deus nos informa isso na 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, quando diz: ora, vós sois o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu esta carta para os coríntios, os de Coríntios, dizendo que eles eram o corpo de Cristo. Está a falar de irmãos, de pessoas. Então, ao mesmo tempo, estes irmãos era a igreja, se chama a igreja. Também, em Efésios capítulo 1, verso 19, diz: qual a sobressalente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não somente neste século, mas no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Está a falar de Jesus Cristo, que Deus sujeitou todas as coisas a seus pés e o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, está a dizer que a igreja é o corpo de Jesus, é o corpo de Cristo, querendo dizer que são esses irmãos, né, que foram referenciados pelo apóstolo Paulo, dizendo que vós sois o corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo é a igreja, são os irmãos, nossos irmãos, irmãs, todos nós, graças a Deus. E a igreja, e este corpo de Cristo, é caracterizado por algumas coisas importantes. A primeira é que o corpo ainda está sendo erguido, não é? Um corpo que não está completo, mas está sendo erguido. Por que disso? Na 1 Coríntios capítulo 13, em 12, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: todos fomos batizados em um espírito, formando um corpo. A palavra batismo aqui significa regenerados. Fomos nascidos. O que é isso aí? A Bíblia diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Significa novo ser é. Mas aquela pessoa se torna novo ser por meio da regeneração, de nascimento. Como é que a pessoa é nascida enquanto já sendo pessoa? Esta pergunta também foi feita por Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite. E como é que uma pessoa, sendo velho como eu, pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? É o que está a pergunta estava naquele dia. E Jesus respondeu muito bem. Mas eu quero, não é, desta forma, dizer que nós somos regenerados pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos nasce de novo. Somos batizados. Essa regeneração é um batismo, ok? Somos batizados pela palavra de Deus, pelo Espírito, sim, segundo a palavra de Deus. Por exemplo, a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim: sendo de novo gerado, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva que permanece para sempre. Então, nós somos gerados pela palavra de Deus que nasce, que fica para sempre. Então é importante termos isso em mente, que somos gerados pela palavra de Deus. Não João, mas Tiago, não é? O apóstolo Tiago, no 1º capítulo, versículo 18, ele diz: segundo a sua vontade, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia da sua escritura. Nos gerou, nos nasceu de novo. É que esse gerar é nascer de novo. Então, quando diz a palavra de Deus de que todos fomos batizados em um espírito, para dizer que todos fomos gerados em um espírito. Nós somos gerados em espírito também. Por quê? Porque Jesus disse assim: o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido de espírito é espírito. Significa que o nascimento que se refere aqui é o mesmo de ser regenerado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, é o que está-se a dizer aqui. E depois formamos um corpo, ok? Então,
cada vez que a pessoa, ou cada tempo que alguém nasce de novo, essa pessoa forma um corpo, estás a ver? E este é o mesmo corpo, não é o outro corpo. Forma, aquele é um membro que está sendo introduzido naquele corpo. Por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 diz assim: porque, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Quer dizer que eu sou membro, o irmão é membro se nasceu de novo, a irmã é membro, estás a ver? E a função de cada um de nós é diferente. É como a função dos membros do nosso corpo. Cada membro tem uma função diferente do outro. Nós temos duas orelhas, mas as suas parecem fazer a mesma coisa, mas não. Cada um tem a sua função. Há uma coisa que a outra orelha não faz, que a outra faz. Então, todos nós somos membros do corpo de Cristo. A outra característica é que o corpo de Cristo tem uma cabeça distinta. Quando eu digo cabeça distinta, estou a dizer que tem, não é, um senhorio distinto. No Efésios, que nós lemos, Efésios capítulo 1, versículo 22, diz a palavra de Deus, estava a falar do Senhor Jesus aqui, diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Está a dizer que Deus sujeitou todas as coisas ao Senhor Jesus, nos pés de Jesus, e o constituiu, e o pôs, não é, como cabeça. Então Deus colocou Jesus como Senhor deste corpo. A igreja tem o seu Senhor, que é Cristo. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 7, antes, versículo 5, que há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Está a dizer que há diversidade de igrejas, de obras, mas o Senhor é o mesmo. Está a dizer que a cabeça é a mesma. Está a referir a Jesus Cristo, que é o mesmo. Ele é que manda em todas essas igrejas. Ora, nós podemos ser muitos pastores, muitas igrejas, mas Deus não é atrapalhado. Ele sabe definir o que cada um tem que fazer. Sabe? O que eu estou a fazer é o que Ele definiu para nós, desse lado, para a gente fazer. Essas coisas não é copy-paste, não. Deus, Ele define e a gente faz. Então, é assim que diz a palavra de Deus. Ele é chefe, Ele ordena as coisas que devem acontecer, né, nos seus membros. Então, esta é uma das características. A última característica que eu quero falar, mas que não seja a última de todas as características, porque são tantas, eu quero falar de nós, os membros, né? Que nós somos membros. A igreja, ela é como se fosse um agregado. É agregado, não é como? É agregado. Consegues ver quando assistimos aqueles programas da televisão que passam animais. Os animais, eles, por exemplo, especialmente os gados, eles são agregados, eles vão juntos. Quando querem passar do rio, passam enquanto é uma manada, uma grande manada de gados que estão a passar. Às vezes passam em zonas que há leões. O que acontece? Os leões não conseguem atacar aquelas pessoas ou aqueles gados porque estão em manada. E também acontece com os homens, né? Quando uma zona, por exemplo, é habitável de leões e tal, quando o número de pessoas se aumenta, os leões fogem daquela zona, porque os homens caçam animais para matar, principalmente para leões. Leões matam por causa de confronto, não é? Que existe entre leões e os homens. Então, assim também, nós somos agregados, nós caminhamos juntos. A palavra de Deus fala, nós nos ajuntamos a um sítio. Eu vou ler aqui o que o Senhor disse aos apóstolos em João capítulo 4, verso número 35. Ele disse assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe o galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa
ambos se regozijam. Ok? Este versículo fala de ganhar almas. Então, a Bíblia diz aqui que o que ganha alma ajunta. Aquele ajuntamento é o corpo de Cristo. O que ganha alma ajunta. Estás a perceber? No versículo 36 diz: o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Então, se nós ganhamos alma, se nós ganhamos almas, nós ajuntamos num determinado lugar, para quê? Para a vida eterna. Significa que tudo aquilo que faz parte do corpo de Cristo, ele tem que se encontrar no ajuntamento. Okay? Há um lugar que nos ajuntamos. E esse lugar que nos ajuntamos é a igreja. É aí que nos ajuntamos para a vida eterna. Não nos ajuntamos para nos conhecermos. Algumas pessoas dizem que vamos à igreja para ter família, para que no dia das infelicidades eles venham aqui na nossa casa. Não, essa não é a característica, não é, do corpo de Cristo. O corpo de Cristo se ajunta para a vida eterna, para que em conjunto, não é, saiamos daqui da terra. Eu vou ler o último versículo que está no livro de Tessalonicenses, a carta 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Damos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente. Estás a perceber isso? Aleluia, glória a Deus. Quando eu dizia, nós somos agregados, nós não nos separamos. A razão por qual ele diz, tens que estar agregado, porque os que morreram em Cristo e os que ainda estão em vida, os que morreram em Cristo foram colocados em parte de Deus, por Deus. E nós que estamos em vida, estamos também em parte na igreja onde que nos ajuntamos. Então, aqui diz a palavra de Deus, porque o mesmo Senhor, versículo 16, descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois diz, depois nós aqui, somos nós que estamos em vida, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Significa que o corpo de Cristo sempre se ajunta. Mesmo os que morreram, no dia que o Senhor Jesus há de vir, seremos juntos, quer dizer, vamos ser ressuscitados e estaremos juntos e subiremos para o Senhor. Então, ajunta-se, meu irmão, ao teu lugar, ajuda-se aonde que deve estar, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque você é corpo de Cristo, você é membro. Seja um membro ativo, participa na igreja, faz parte desta família. Tu és abençoado como aquele que está longe, que é Cristo, é abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, meus irmãos. Este aqui é o corpo de Cristo. Temos muito a falar, mas o nosso tempo é muito limitado. Damos graças a Deus por isso, mas acreditamos nós que Deus sempre vai criar oportunidades para que nós possamos estender o nosso nível de estudo aqui, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoa. Até a próxima.